Glória a Deus. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos sempre. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo de número 24. Eu leio na Nova Versão Internacional. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu gostaria de trazer à igreja nessa manhã, nesse culto de celebração, nesse culto de adoração, onde já sentimos a presença de Jesus em nosso meio. E o tema dessa reflexão é um convite à verdadeira adoração. Quem achou o texto bíblico diz amém? Amém. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um dos textos mais conhecidos pelos leitores da Bíblia. Trata-se do encontro que Jesus teve com uma mulher samaritana na cidade de Sicá, em Samaria. Entretanto, mesmo sendo uma história muito conhecida dos leitores, dos frequentadores, daqueles que gostam de ler a Bíblia e que estão acostumados com essa leitura, vale a pena, a título de introdução, a título de informação, trazer à tona o contexto histórico em que se deu esse acontecimento. O Evangelho de João, diferente dos evangelhos sinóticos, ele apresenta o ministério judaico inicial de Jesus como algo que provocou uma grande agitação em toda a Judeia. O ministério de Jesus, impulsionado tanto pelos seus milagres, prodígios e sinais, bem como também por sua mensagem contundente, vibrante e muito significativa, vinha sendo mais largamente aclamado do que o próprio ministério de João Batista. Por isso, meus irmãos, desde o começo, desde os primórdios, o ministério de Cristo, ele sofreu uma grande oposição, sobretudo das autoridades religiosas dos judeus, mais precisamente de um grupo dos fariseus, como fica evidenciado no começo do capítulo 4 do Evangelho de João. A verdade é que a tensão entre Jesus e as autoridades religiosas daquele povo se acentuou de tal maneira na Judeia, que o texto vai nos mostrar que Jesus ele decide sair daquela região e partir para a Galileia, local onde ele passaria a maior parte do seu ministério terreno. E como nós bem sabemos, diante da geografia daquela região, Judeia fica no sul, a Galileia fica no extremo norte, e Samaria fica exatamente entre essas duas regiões. Samaria fica no centro daquela região, daquela província. E foi justamente nesse percurso da Judeia para a Galileia que Jesus chegou até a região de Samaria e teve um encontro com aquela mulher, com a mulher samaritana. O fato, meus irmãos, é que aquele encontro, ele foi no mínimo um encontro inusitado. Aquela conversa que se desenvolveu, ela foi um tanto atípica e, por que não dizer, contracultural, sobretudo para aquela época que aquele povo estava vivenciando. Mas, sobretudo, aquela conversa, ela foi repleta de detalhes interessantes e de grandes revelações de Cristo para aquela samaritana.
E por que não dizer para todos nós que fomos alcançados pelos preciosos ensinamentos de Jesus contidos nessa história? Se nós fôssemos, meus irmãos, entrar na riqueza de todos os detalhes que essa conversa nos proporciona, nós teríamos que passar aqui, quem sabe, o dia inteiro para tentar explanar, pelo menos em parte, os ricos ensinamentos que Cristo nos ensinou, que Cristo nos deixou, por meio daquela conversação com aquela mulher naquele dia. Mas para que nós possamos ir direto ao ponto que nos importa, para a mensagem que o Espírito Santo me conduziu para a sua igreja nessa manhã, o fato é que, em primeiro lugar, aquela mulher reconheceu que estava diante de um profeta de Deus. Em João capítulo 4, versículo 19, o texto, ele é claro: disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. E uma rápida leitura, passando rapidamente por esse texto, talvez essa informação pareça não ter muita relevância, talvez possa passar até despercebido, mas a verdade é que essa informação, ela é muito importante e relevante, sobretudo para o contexto dessa conversa. Isso porque na religião dos samaritanos, eles estavam alicerçados no Pentateuco, nos primeiros 5 livros, porém eles não reconheciam o cano da profecia pós-mosaica, que forma a segunda parte da Bíblia dos judeus. Portanto, perceba aonde eu quero chegar: na percepção dos samaritanos, ou seja, na percepção e na mente daquela mulher, a afirmação contida no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, onde o texto diz: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, permanecia absoluta e válida, até que viesse o segundo Moisés, ou o grande profeta da nova era, que eles tanto esperavam, que eles tanto aguardavam. Mas diante de tudo que Jesus falou àquela mulher, diante das revelações que Cristo revelou, falou diante dos olhos daquela mulher, fez com que ela não tivesse nenhuma dúvida, de modo que ela olha para Jesus e afirma: olha, eu não tenho dúvida alguma, eu estou diante de um profeta de Deus. Não importa o que a religião diga, não importa o que os samaritanos acreditam, eu estou diante de um verdadeiro profeta de Deus. E logo depois, é interessante que Jesus, ele se revela como esse Cristo, ele se revela como esse Messias aguardado abertamente, de forma objetiva, e é diante dessa situação e contexto, que aquela mulher traz para Jesus uma dúvida, uma questão que eu chamo de uma questão teológica. E é interessante que aquela mulher, diante do Messias, diante do profeta aguardado, ela poderia ter pedido alguma coisa para ela, como facilmente nós encontramos pessoas que têm encontros inusitados com Jesus, e diante das suas carências, diante das suas necessidades, pedem algo para Jesus, querem ver os seus problemas resolvidos. Mas é interessante que quando essa mulher reconhece que está diante de um profeta de Deus, é interessante que quando essa mulher reconhece que está diante do próprio Messias, daquele que estava sendo aguardado, ela traz uma questão que não diz respeito a ela traz uma questão teológica, ela traz à tona uma discussão histórica antiga que inclusive separava os judeus dos samaritanos, e essa discussão teológica em questão estava relacionada à adoração. E é interessante que, mesmo reconhecendo que estava diante de um profeta de Deus, do Messias aguardado, com uma mentalidade sectarista, com uma mentalidade separatista, bairrista, imersa, é claro, no seu contexto histórico e cultural, aquela samaritana questionou a Jesus sobre qual seria o local correto para se adorar a Deus. Voltemos ao texto do capítulo 4, a partir do verso 20, o texto nos diz: os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21, Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Versículo de número 23, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai está procurando. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E com essa resposta de Jesus, nós podemos extrair muitas lições preciosas de Deus para as nossas vidas, para a nossa igreja, no que tange a adoração, a verdadeira adoração, a adoração que Deus espera dos seus filhos, dos seus discípulos, a adoração que o Pai espera de nós. E quebrando todos os paradigmas separatistas que permeavam tanto os judeus como os samaritanos, Cristo esclareceu que aquela questão estava equivocada, porque a questão não diz respeito aonde se deve adorar. Não, a questão não é essa, a pergunta não é essa. A questão não diz respeito a um lugar, a um local específico, mas a questão é quem se deve adorar. Como se deve adorar? Portanto, perceba que apesar da boa intenção, a pergunta feita por aquela mulher estava no mínimo equivocada. E a preocupação que permeava o coração e a mente daquela mulher e de todo aquele povo girava em torno de um lugar, de um local específico, de um local adequado, de um local correto para se adorar. Afinal, se deve adorar neste monte, no Monte Gerizim, ou se deve adorar no Monte Sião? Afinal, aonde é o local correto para se prestar uma verdadeira adoração a Deus? É aqui em Samaria, aonde os nossos pais adoraram, aonde os nossos pais nos ensinaram a adorar? Ou a verdadeira adoração deve ser feita na grande cidade, na cidade de Jerusalém? E é justamente nesse momento que Jesus esclareceu: não se preocupe com o local, não se preocupe com o lugar onde se deve adorar. Eu vos trago uma novidade, eu vos trago boas novas, eu vos trago boa notícia. Chegou a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, e também não adorarão o Pai em Jerusalém, mas na verdade chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele termina dizendo: são esses os adoradores que o meu Pai procura. O que Cristo estava deixando claro é que o verdadeiro centro de adoração não é um templo. O verdadeiro centro de adoração não é um monte. O verdadeiro local de adoração não é um lugar específico, mas o verdadeiro centro de adoração é uma pessoa. O verdadeiro centro de adoração é o Deus que nós servimos, é o único Deus que existe nos céus e na terra. Portanto, não importa onde você esteja, você pode estar no Monte Gerizim, você pode estar em Jerusalém, você pode estar na Judeia, você pode estar na Galileia, você pode estar em Samaria, você pode estar até nos confins da terra. Aonde você estiver, você pode abrir a sua boca, abrir o seu coração e adorar a Deus, e nenhuma barreira vai impedir que a tua adoração chegue à presença do Pai. A primeira coisa que Cristo desfaz com a sua fala é que não existe um lugar específico aonde se deve adorar. Escute essa palavra, porque o Espírito Santo de Deus está falando à igreja. Todo lugar é lugar de se adorar. Todo lugar é adequado para se adorar a Deus. Contextualizando essa mensagem para os nossos dias, nós percebemos que muitas pessoas continuam caindo na armadilha, no mesmo erro que aquela mulher samaritana caiu. São as pessoas que acreditam que a adoração só deve ser prestada na igreja. São aquelas pessoas que acreditam que a adoração só deve ser prestada durante os atos litúrgicos de um culto, durante uma celebração religiosa. São aquelas pessoas que ainda hoje estão tão atarefadas com os afazeres da vida, que sequer têm tempo para se lembrar que existe um Deus durante a semana. São aquelas pessoas que estão tão atarefadas durante a segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que sequer se lembram de orar, que sequer se lembram de escutar um hino de louvor, que sequer se lembram de erguer a sua voz e adorar ao Deus que está entronizado. São aquelas pessoas que
estão muito atarefadas, mas que de forma sobrenatural e mística, uma vez por semana ou quando dá certo, sai de suas casas no automático para vir a um lugar, a uma igreja, um lugar místico para prestar, quem sabe, 1h30 de adoração, 2 horas de adoração. Mas escute essa palavra em nome de Jesus: não são esses os adoradores que o Pai está procurando. O Pai está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus não precisa de espectadores de igreja. Deus não precisa de um público que se lembre que Ele existe uma vez por semana. Deus não precisa e nem busca pessoas para simplesmente lotarem os cultos, os públicos religiosos da nossa cidade, como observadores, como participantes passivos de uma programação religiosa. Deus não busca pessoas que simplesmente cumpram ritos e liturgias religiosas, simplesmente por um hábito, ou por uma religiosidade morta, sem sentido. Eu acho que você já está entendendo o que Deus está falando, mas para resumir, o Senhor não quer e nem busca adoradores que o adorem somente no templo, um dia na semana, um dia no mês. Na verdade, Ele quer que cada adorador seja um templo permanente de adoração a Ele. Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade no templo, mas que não se restrinja ao templo. Ele está buscando verdadeiros adoradores que o adorem também em casa, honrando a Deus com a sua vida, amando a sua esposa, honrando o seu esposo, amando os seus filhos. Deus está buscando verdadeiros adoradores que adorem no templo, mas que também adorem no trabalho, honrando a Deus com o seu caráter, com a sua vida, com o seu testemunho. Deus está buscando verdadeiros adoradores que adorem no templo, mas também adorem no colégio, na faculdade, na vizinhança. Portanto, meus irmãos, a nossa vida precisa refletir essa adoração constante e sincera em todas as ocasiões, em todos os lugares, em todos os momentos, com a nossa existência, com a nossa vida. Porque lembre-se, talvez você tenha esquecido, mas você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Sendo assim, que a nossa luz brilhe diante dos homens. Sendo assim, que a nossa luz brilhe diante da sociedade. Não para a nossa honra, mas para que nós possamos honrar e adorar o nosso Pai que está nos céus, por meio da nossa existência, por meio da nossa vida. É com essa percepção que Pedro afirma em sua primeira carta, no capítulo de número 2, versículo de número 5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, ele nos diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês já não são mais de si mesmos? Portanto, lembrem-se, vocês foram comprados por alto preço. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, com a vida de vocês. Quantos reconhecem nessa manhã e se comprometem a serem templos de adoração permanentes a Deus? Adore e bendiga o nome do Senhor nessa manhã. Aleluia, aleluia. Mas existe uma segunda coisa que chama a minha atenção. A resposta de Jesus àquela mulher declarou a abolição da adoração sectarista. A resposta de Jesus àquela mulher declarou e derrubou todas as bandeiras religiosas nacionalistas, quer sejam bandeiras dos judeus, ou quer sejam bandeiras dos samaritanos. Cristo já tinha começado a desconstruir essa ideia, quando Ele revelou àquela mulher que não existem lugares específicos de adoração a Deus. Mas agora Ele vai além, e Ele deixa claro que a comunhão e a adoração a Deus não está restrita
há uma religião, há uma nação, há um povo, há um lugar específico como a religião judaica acreditava. Inclusive esse era um dos motivos de inimizade entre os judeus e os samaritanos, pois os judeus acreditavam na exclusividade dessa adoração. Mas agora Cristo também desconstrói essa ideia, e Ele apresenta agora não um pai sectarista, e agora Cristo apresenta um pai não bairrista, e agora Cristo apresenta um pai que não é nacionalista, mas perceba que Cristo apresenta um pai universal, que ama a todos os que Ele criou, e Ele ama tantos que Ele criou, que o Filho já estava no mundo para cumprir a sua missão, de redimir e de reconciliar a humanidade novamente com Ele. É nessa perspectiva que João no capítulo 3, versículo 16 vai escrever: porque Deus tanto amou o mundo no sentido de humanidade, e não no sentido bairrista, segregacionista, não. João é muito feliz ao nos falar essa passagem, por meio da inspiração do Espírito. Ele diz: porque Deus amou a humanidade de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, perceba, todos aqueles que creem em Cristo, se tornam filhos desse Pai que estás nos céus. E é isso que está descrito em João, capítulo 1, a partir do versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, só aqueles que creram no nome de Jesus, só aqueles que acreditam nesse nome, o nome que foi cantado, o nome que cura, o nome que salva. Pois é, todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Só aqueles nessa manhã que reconhecem que nasceram de novo, nasceram de Deus. Só aqueles que reconhecem que são filhos e filhas amados de Deus. Todos que reconhecem essa graça, se você puder, agradeça a Ele nesse momento. Agradeça a Ele porque Ele te amou. Agradeça a Ele porque Ele te ama e você é filho. Talvez você chegou aqui estigmatizado, as pessoas não acreditam mais em você, as pessoas não te amam mais, as pessoas não te valorizam mais, o teu marido não te ama mais, as pessoas não te respeitam mais. Mas você veio aqui nessa manhã para escutar essa palavra do Espírito Santo, te dizendo que você é filho, você é filha, e mais do que isso, você é um filho amado, você é uma filha amada. Existe um valor na sua vida, existe um valor em você. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que merece toda a adoração, Ele te ama de forma incondicional. É por isso que João, na primeira carta, no capítulo 3, ele diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. E ele termina exclamando: o que de fato nós somos. Portanto, meus irmãos, Cristo apresentou um Pai universal. Cristo apresentou um cristianismo universal que abrange todo aquele que nele crê. Em Cristo, a universalidade, a abrangência da paternidade de Deus é uma realidade consumada. É por isso que o mesmo João, no final de sua vida, teve uma visão profética que está descrita em Apocalipse 7, a partir do versículo 9. Olha que visão maravilhosa, olha que visão preciosa que Deus deu a João. O texto nos diz: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Só os judeus? Não, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e línguas. E esse povo estava de pé diante do trono e do Cordeiro, com as vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus,
que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, e ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam dadas ao nosso Deus para sempre. Portanto, meus irmãos, perceba, Jesus desconstruiu muitos paradigmas. Jesus desconstruiu muitas visões sobre a adoração a Deus nessa conversa com a mulher samaritana. Mas a triste realidade é que, assim como aquela mulher, ainda hoje existem muitas pessoas com uma percepção equivocada sobre a adoração. Além dos fatores mais comuns de uma má interpretação e distorção, que inclusive já falei nessa ministração, muitas pessoas ignoram a adoração. Muitas pessoas negligenciam a adoração. Muitas pessoas em nossos dias colocam a adoração em segundo plano, em um plano secundário em suas vidas, no seu cotidiano, na própria igreja, acreditando que existem coisas mais importantes para serem realizadas, como por exemplo, a evangelização. E de pronto, nesse tempo midiático, onde as pessoas distorcem a nossa fala, eu já quero dizer que eu não estou menosprezando a evangelização, eu não estou negligenciando a evangelização de maneira alguma, mas diante desse contexto, eu preciso que você entenda o meu raciocínio. Às vezes nós estamos tão comprometidos em fazer, nós estamos tão comprometidos a realizar, nós estamos tão atarefados com os trabalhos da igreja, com a realização de eventos, com a realização de congressos, com a evangelização das pessoas, que às vezes, diante desse turbilhão de coisas, quando nós percebemos, às vezes nós não temos tempo para parar e simplesmente estar com Deus. São tantas atividades que às vezes, quando percebemos, estamos fazendo muita coisa, mas não estamos adorando a Deus como convém. Isso acontece, sim ou não? Estamos tão acostumados com a correria, com o frenesi, com a agitação da cidade, do trabalho, da própria igreja. São tantas atividades, são tantas coisas para fazer, são tantas frentes que precisamos atuar, que quando paramos para analisar, às vezes estamos fazendo muita coisa para Deus, mas não estamos tendo mais tempo para estar com Deus. Parece que não temos mais tempo para ter uma vida de devoção, de oração, de comunhão, de simplesmente parar, de deixar de fazer todas as coisas e dizer: Senhor, eu sei que a Tua presença é real aqui, eu quero desfrutar desse relacionamento contigo. Mas eu gostaria de finalizar essa ministração, porque o tempo já está chegando ao fim, justamente afirmando, meus irmãos, que a adoração a Deus é a coisa mais importante que existe na vida de uma pessoa. Não existe nada mais importante do que você possa fazer e realizar do que adorar a Deus como convém. Mais importante, inclusive, do que a própria evangelização. Algo que é a força motriz e fundamental para todos nós enquanto discípulos de Cristo. E eu provo isso em pelo menos 3 afirmações para finalizarmos essa ministração. Em primeiro lugar, o evangelismo fica na área da nossa responsabilidade para com o próximo. Mas a nossa adoração está e toca a responsabilidade que nós temos diretamente com Deus da igreja, com Deus da nossa vida, com Deus que nós servimos. E a responsabilidade para com Deus, ela deve ter preferência, prevalência, precedência sobre a nossa responsabilidade para com o próximo. Afinal, você não tem nada para dar para o próximo se primeiro você não receber de Deus. Você não tem nada para oferecer para o próximo se primeiro você não receber de Deus. Você não tem nada para oferecer, você não tem nada para dar, você não tem nada para contribuir com a vida do próximo se antes você não se relacionar com esse Deus. Em segundo lugar, embora se espere que todos nós compartilhemos o evangelho com todas as pessoas sempre que tivermos uma oportunidade, nós precisamos entender, e o Elber está aqui, que o evangelismo também é um dom espiritual, como está lá em Efésios 4:11. Portanto, nós precisamos entender
que nem todos os cristãos são de fato evangelistas. Mas permita-me lhe lembrar, todo cristão é, ou pelo menos deveria ser, um adorador genuíno de Deus. E em terceiro lugar, o evangelismo é uma atividade momentânea, temporária. O evangelismo um dia cessará, quando o Senhor Jesus vier consumar o seu reino. Mas lembra aí esse teu irmão que está do teu lado, a adoração durará por toda a eternidade. A adoração nunca terá fim. Portanto, fica evidente que a adoração é a responsabilidade mais importante que recai sobre nós. A adoração é a responsabilidade mais importante que recai sobre a vida de um discípulo, sobre a vida da igreja de Jesus. Portanto, nós precisamos dar a real atenção que ela merece. Deixa eu te lembrar uma coisa nessa manhã, no final dessa palavra. Deus ainda procura verdadeiros adoradores nesses dias. Deus ainda procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, entendendo essa palavra, que nós possamos adorar a Deus com a nossa vida, com a nossa existência, com os nossos atos, que nós possamos adorar a Deus no domingo, mas também na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo de novo. Que nós possamos adorar a Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos e em todos os lugares, porque Ele merece a nossa adoração. Que nós possamos adorar a Deus não como uma coisa que é forçada, mecanizada. Às vezes parece que cantores e pregadores em nossos dias tem que fazer uma arte, tem que fazer malabarismo. Levante a mão, adore a Deus, levante a mão, abra a boca. Não, gente, não precisa. Se você reconhece o Deus da igreja, se você reconhece o Deus que você serve, se você é grato pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, você vai adorar. Você vai adorar porque você reconhece que Ele está entronizado. Você vai adorar porque Ele é o único Deus. Você vai adorar porque Ele é o Pai que acolhe, que ama, que perdoa. Você vai adorar porque você reconhece que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E essa adoração nunca terá fim. Nesse exato momento, enquanto os músicos se destinam aqui, nesse exato momento, os serafins estão diante do trono de Deus, adorando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas nesse exato momento existe uma igreja reunida nessa manhã, que se junta ao coro celeste e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas um dia já não haverá separação. Um dia nós estaremos cantando no mesmo coral. Naquele dia haverá uma grande multidão que ninguém pode contar, de homens e mulheres de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas. E a visão diz que todos nós estaremos de pé diante do trono e do Cordeiro, com as nossas vestes brancas, adorando e clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Quem acredita nessa palavra, adore a Deus. Quem acredita nessa palavra, adore a Deus. Quem tem esperança nessa palavra, exalte ao nome do Senhor nessa manhã.